Olá, produtivos! Como estamos? Sejam muitíssimo bem-vindos a mais um episódio do FortunaCast. No início eu ainda dizia ali qual é o dia, o primeiro, segundo, terceiro episódio, agora eu já não sei mais. E aí depois eu falo errado e aí o produtivo tem que editar. Melhor deixar assim, né? Vocês sabem que não tem por que a gente ficar se prendendo a detalhes. O assunto de hoje é um daqueles que eu me sinto muito confortável em falar aqui com vocês sobre isso, especialmente aqui no FortunaCast, que é a minha opinião, né? É o meu momento de falar opinião e não necessariamente sobre algo concreto profissional. Até tem vários que são bem práticos e profissionais, mas alguns às vezes são sobre relacionamento e opinião, e esse é um deles, e eu acho isso muito importante, ainda que seja a minha opinião, porque às vezes a gente pensa parecido, só não fala porque acha que ninguém concorda ou que ninguém diria, pois eu geralmente sou a pessoa que digo o que as outras pessoas não dizem, né? A gente ainda brinca, alguém tem que dizer, e esse alguém geralmente sou eu. Então vou falar isso com vocês porque aconteceu comigo várias vezes e eu vi isso mudar na minha vida conforme a forma como eu agia. A questão é o desrespeito, né? As coisas que as pessoas falam sobre nós, as coisas que as pessoas falam pra nós e as coisas que as pessoas fazem. Quando isso acontece, quase sempre vem à mente família ou amigos muito próximos, mas mais família, porque família a gente não escolhe, né? Então, parece que a gente sempre acaba falando e pensando sobre famílias, especialmente parentes, né? Que não são pessoas tão próximas assim. Mas às vezes as pessoas são bem próximas, sim. Às vezes são familiares muito próximos, pessoas que a gente ama. E é por isso que dói tanto, né? Vocês sabem que eu fui aluna do Ícaro de Carvalho, me considero eterna aluna dele, porque realmente aprendi muito e aprendo sempre. Mas uma das frases que ele fala e que eu mais gosto, na verdade, não é uma frase sobre carreira, é uma frase sobre relacionamentos. Ele diz que o cancelamento começa em casa. É verdade, né? Quando a gente fala, e eu falo aqui muito sobre transição de carreira e o próprio desenvolvimento pessoal como um todo, geralmente parece que toca numa ferida das pessoas ao nosso redor, né? O meu marido fala uma frase que eu gosto muito, ele diz que, não sei se foi ele que aprendeu em algum lugar ou se ele fala essa frase, né? Se ele que inventou, mas ele sempre diz que no Brasil parece que sucesso é ofensa pessoal. E ele tem toda a razão. Toda vez que acontece alguma coisa sobre esse assunto, ele diz essa mesma frase. Eu digo, tu tem razão, sucesso é ofensa pessoal. Porque se tu não faz nada por ti, mas ninguém ao teu redor faz, é como se fazer algo por ti fosse impossível. Por isso ninguém faz. Só que quando alguém ao teu redor começa a mudar essa postura e começa a fazer algo por si mesmo, aí parece que isso gira o holofote para ti e mostra que é sim possível fazer algo por si mesmo, só tu que não está fazendo. Então, essa é mais ou menos a impressão que eu tenho quando isso acontece. E quando a gente fala de transição de carreira, especialmente de um emprego CLT para o empreendedorismo, isso é uma das coisas que mais acontece. E aí o desrespeito, ele vem em forma de gracinha, em forma de piadinha, em forma de comentário, de mas não foi isso que ele quis dizer, mas não foi isso que ela quis dizer, mas foi isso que disse e eu não gostei, né? Em outros períodos da minha vida eu fui bem mais grosseira. Hoje eu ainda sou uma pessoa grossa, talvez vocês não percebam por não conviverem comigo, mas quem convive comigo sabe que eu sou bem grossa, eu sou a pessoa que geralmente dá a resposta que ninguém daria. Mas isso já me trouxe muitos problemas, especialmente de relacionamentos e coisas que até hoje eu busco resolver. Mas eu já fui muito pior do que eu sou hoje, eu já fui bem sem filtro mesmo. Só que nessa época, ninguém me desrespeitava na minha frente. Tô dizendo que a pessoa tem que ser mal educada? Não. Mas esse é o tema do podcast. É a gente não tolerar desrespeito em nome da educação. E é por isso que às vezes a melhor coisa que a gente pode fazer por a gente mesmo é ótimo, né? Por nós mesmos, é justamente nos afastar. Se tu tem facilidade em responder quando alguém te desrespeita, responde. Se tu acha que é adequado, responde. Se tu acha que não responde, mas te afasta e não permite que isso aconteça de novo. Tem uma frase que eu digo muito, essa com certeza vocês já ouviram, porque eu já devo ter falado em vários outros podcasts e stories e tudo mais, que as pessoas só fazem com a gente o que a gente deixa,
né? É muito fácil fazer uma coisa de novo quando não há consequência. Então, se vocês chegam aqui e são desrespeitosos comigo, ou se eu chego aí na casa de vocês e sou desrespeitosa com vocês, se eu falo algo desrespeitoso de forma imprudente, se eu daqui a pouco ofendo alguém e nada acontece, o que eu vou fazer? Eu vou fazer de novo. Talvez porque eu tenha feito sem querer e não perceba mesmo, ou simplesmente pelo fato de que eu fui maldosa intencionalmente. Isso acontece. E é muito difícil a gente acreditar que isso acontece com pessoas que a gente ama, mas geralmente é aí que acontece. É na família, é no círculo próximo de amigos, é às vezes no casamento. As pessoas, elas são, sim, desrespeitosas. Só que quanto menos consequências elas tiverem, mais desrespeitosas elas vão ser. Então, a minha opinião sobre isso é uma outra coisa que eu sempre digo e, na verdade, é uma pergunta que eu faço e que, inclusive, a Karen quase sempre menciona esse exemplo, porque ela também é bem maluca que nem eu, e é uma pergunta que diz: teriam feito isso contigo se tu fosse maluca? Teriam feito isso contigo se tu saísse gritando, enlouquecendo e contando pra todo mundo a palhaçada e a covardia que essa pessoa fez, esse desrespeito? Não, não faria. O abusador, ele tem que passar vergonha. E é claro que abuso é uma palavra que tem aí milhões de interpretações e conotações diferentes em diferentes contextos, mas o desrespeito, quando alguém que tu ama, que tem uma vida ao teu lado, e, enfim, uma pessoa com quem tu tem um relacionamento muito próximo, decide fazer algo, e aí tu vai lá e desrespeita essa pessoa, esse desrespeito, ele é sim um abuso. Ele é um abuso direto a essa pessoa, e eu digo pra vocês, na minha opinião, é o tipo que não deve ser tolerado. É o tipo que talvez pessoas mais cristãs do que eu digam que aí cabe o perdão. Eu hoje não acho, porque todas as vezes na minha vida que eu achei que valeria a pena perdoar, as pessoas fizeram novamente. E isso, de novo, é a minha opinião, é como eu levo a minha vida, mas eu acho que vale refletir. Por quê? Eu tô passando por isso novamente, mais uma vez, né? Acho que vale contar mais agora pro final do podcast, porque muita gente já deve ter parado de ouvir. Mas, sim, pessoas muito próximas, desrespeitando o meu trabalho, desrespeitando o valor do meu trabalho, que tá aí mostrando dia após dia os resultados e muito mérito da relação que eu construo com os meus mentorados e os meus alunos. E isso já é algo que eu venho fazendo há muito tempo, com todos os meus defeitos, com todas as minhas dificuldades, é algo que sim, eu consigo me conectar com essas pessoas e construir resultados nas vidas delas, ensiná-las a construir esses resultados sozinhas depois. Mesmo assim, eu escuto desaforos e desrespeitos de pessoas próximas à minha vida e vejo esse desrespeito em formas de atitudes muitas vezes. Ah, Aline, tu, sendo assim como tu é, tu responde? Às vezes sim, outras vezes não. Eu respondo quando é algo que eu realmente não quero mais na minha vida, ou quando é algo que não vai magoar outra pessoa. Uma das coisas que eu percebi é que às vezes ali naquela pergunta de faria isso se tu fosse malucona, às vezes eu era malucona. E aí na hora de ser malucona, outras pessoas acabavam ficando numa situação desconfortável. Hoje eu tenho um pouco mais de cuidado com isso. Ainda erro, mas tenho um pouco mais de cuidado. Então, às vezes eu acabo não respondendo. Mas aí eu respondo depois com atitudes ou simplesmente me afastando. E aí no momento que eu me afasto, aí não tem mais volta. Não tem. Porque eu coloquei na minha cabeça que aquele desrespeito, que não foi uma vez, que não foram 2 vezes, que não foram 3 vezes, vai seguir se repetindo, a não ser que eu dê um basta. E aí eu vou escolher se eu vou dar um basta de uma forma A ou de uma forma B. Mas esse basta eu preciso dar. E eu não tô dizendo pra vocês que vocês têm que nada. Jamais. Eu não me coloco nessa posição na vida de ninguém. Nem dos meus mentorados, nem dos meus alunos. O que eu digo é: não tolerem desrespeito em nome da educação. Eu vou tolerar esse desrespeito pra eu não ser mal educada. Eu não vou responder porque eu não vou ser mal educada. Eu não vou me afastar porque eu não vou ser mal educada. Gente, sejam. Ser mal educado não é tão feio assim. Feio é daqui a pouco tu tá duvidando do teu próprio trabalho por causa do que as outras pessoas disseram. Feio é daqui a pouco os teus amigos que te amam de verdade e que te respeitam terem que estar te juntando os teus cacos do teu emocional que ficou depois de tantos anos de desrespeito.
Feio é tu voltar para casa triste e quase que arrependido de estar vivendo e construindo os teus sonhos porque as outras pessoas não foram capazes de construir os próprios. Então, se precisar ser mal educado, seja. Se precisar se afastar, se afaste. Mas não tolere desrespeito em nome da educação. Não vale a pena. Ah, Aline, essa é a tua opinião, eu acho na minha vida que vale. Ótimo, me conta no direct o que está acontecendo contigo, por favor, eu vou adorar saber. Até porque comigo até agora se mostrou que não vale a pena. Não vale. É a tua vida, é a tua carreira, é o teu esforço. E no Brasil a gente tem uma cultura de estar todo mundo sempre muito junto, né? As famílias sempre muito próximas. Isso, se a gente compara, por exemplo, com a sociedade americana, isso muda totalmente, né? Nós, muito, até pela nossa colonização italiana e tudo mais, a gente acaba tendo uma relação muito mais próxima com pessoas que, se fossem em outras culturas, a gente nem saberia que existia, né? Aqui a gente frequenta a casa e tá sempre junto e tudo mais, e muitas vezes são essas pessoas que a gente tem, pelas quais a gente tem um carinho muito forte, que acabam nos magoando nesses momentos. Então, eu não acho que valha a pena a gente colocar a nossa vida, a nossa carreira, o nosso negócio, os nossos sonhos, o nosso bem-estar à prova, simplesmente para ficar ouvindo e sendo desrespeitado, ouvindo e sendo desrespeitado, ouvindo e sendo desrespeitado. Não só pelo fato de que essa pessoa vai fazer de novo, mas pelo fato de que as outras pessoas vão ver que não acontece nada quando isso acontece. E é muito fácil, é aquela coisa da ocasião faz o ladrão, sabe? Tem um percentual baixíssimo de ladrões que realmente iam roubar, seja lá o carro, a casa, o que for. Mas existe um percentual muito grande de ladrões que roubam só porque estava fácil. Então é muito fácil alguém falar mal de alguém ou falar mal sobre alguém na cara da pessoa simplesmente porque tá vendo que aquilo ali é fácil. Simplesmente porque tá vendo que todo mundo tá fazendo. Quantos dos teus amigos, quantos dos teus familiares levantariam a voz e parariam alguém quando essa pessoa estivesse falando mal sobre ti ou sobre o teu trabalho? Essas são as pessoas que valem a pena ter perto. Essas são as pessoas que valem a pena estarem visitando a tua casa e acompanhando o teu negócio e acompanhando o teu crescimento. Essa é a minha opinião. Por quê? Porque eu recebo muito aluno e muito mentorado infeliz, desconfiado e frustrado, mesmo tendo ótimos resultados comprovados, simplesmente pelas abobrinhas e desrespeitos que eles estão ouvindo. E eu não desejo isso para nenhum de vocês. Se preservem. Se preservem. Não falem, não mostrem, não discutam. Se preservem. Cada um de nós sabe o que passa todos os dias. Tem uma outra frase muito ridícula que eu falei esses dias e aí agora as minhas amigas estão repetindo também. Todo mundo quer ter meu peito, mas ninguém quer ter minhas costas, sabe? Todo mundo quer ter aquela parte que tá vendo, mas ninguém quer fazer tudo que tem por trás que a pessoa não tá vendo. Uma frase muito ridícula, mas vocês vão entender, especialmente as mulheres. Não tolerem desrespeito em nome da educação. Não vale a pena. Se é na família, se é no amigo, se é no trabalho, se é onde for, não tolere. As pessoas só fazem com a gente o que a gente deixa. Preservem vocês, a vida de vocês, a família de verdade de vocês. Inclusive lá dentro da comunidade, na seção do Virando a Chave, tem uma aula em que eu falo sobre relacionamentos. E lá eu falo sobre a família de origem e a família destino. Vocês, os cônjuges, os filhos, pets ou humanos, são o núcleo familiar de vocês. Isso precisa ser preservado. A carreira de vocês, os estudos de vocês, a saúde mental de vocês acima de tudo. Qualquer coisa que ameace isso, mesmo que seja só com meia dúzia de palavras, precisa ser posto no seu lugar. Precisa ser aniquilado para que não volte a acontecer. Porque tem muita maldade disfarçada de opinião e de preocupação por aí. E eu não quero ver nada disso prejudicando vocês. Especialmente agora nesse final de ano que todo mundo começa a se ver e a ter um monte de opinião. Tá certo, meus bens? Fiquem bens, fiquem bem e contem sempre com as pessoas que querem de verdade o bem de vocês. Mesmo que seja para falar umas loucuras que nem isso que a gente falou hoje, mas é um assunto muito sério. Tá certo? Fiquem bem. Vejo vocês por aí. Até mais. Olá, produtivos! Como estamos? Sejam muitíssimo